esse vídeo falou muito sobre foco, né? Sobre como que vai estar a sua vida daqui 5, 10, 15, 20 anos. E o que a gente vai estar fazendo aqui hoje é trazendo clareza de como sua vida está hoje e como você programa o seu ano. O que você quer dentro desse ano, né? Muitas vezes, muita coisa não dá certo porque nem sabemos o que realmente queremos. Ou, se queremos algo, fica muito vago. Quem leu o livro aqui, Quarta Dimensão, entendeu claramente que você precisa ser específico para as coisas acontecerem, né? E hoje a gente vai estar trazendo a clareza. Mas para a gente ter um foco, é igual eu, Rafa, nós estamos programando uma viagem, que a gente vai ter que fazer uma viagem com urgência, e a gente precisa planejar. E o primeiro planejamento que a gente precisa fazer, quando a gente vai colocar no GPS para calcular as coisas, é onde a gente encontra e o destino. Não tem como eu colocar o destino se eu não colocar aonde eu me encontro. De qual cidade eu estou, para qual cidade eu vou. E isso é de tudo na vida da gente. Para a gente começar a dar o primeiro passo, eu preciso saber aonde eu estou. Como que eu estou na minha área espiritual? Como que eu estou na área conjugal? Como que eu estou em cada área? E a gente vai estar trazendo essa clareza para vocês, por isso que a gente pediu para vocês estar imprimindo a Roda da Vida. É mapa de autoavaliação sistêmica. Então, eu quero que vocês, com verdade, coragem e humildade, é uma das coisas que a gente mais ouve durante o treinamento. Respondam, que é a vida de vocês. Vocês não têm como mentir para vocês. Né? Vocês podem até tentar se enganar, mas quando você olhar para aquele resultado, vai gerar um desconforto. Então, eu não vou pedir para ver, tá? Quando é individual, eu tenho esse acesso, porque eu que vou preenchendo e depois eu mostro para o cliente. No caso de vocês, vocês vão preencher e vocês vão ver a roda da vida de vocês, tá? Então, eu peço bastante verdade de você, coragem e humildade, tá? Porque para a vida ela mudar, vocês precisam ter esses elementos, tá bom? Como que vai funcionar? Quem não imprimiu, nós mandamos lá no grupo, tá? Faça o desenho, tá? Porque a gente vai precisar desse desenho para vocês terem clareza de como funciona. Eu vou fazer perguntas, tá? A respeito desse pilar e vocês vão dar uma nota de 0 a 10. Quanto que tá? Qual a nota você dá para aquela área? Através das perguntas que eu vou estar fazendo para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar. Eu vou começar com o pilar que eu sou apaixonada, tá? Que é o espiritual. Então, nós vamos começar com o espiritual. Vou estar fazendo as perguntas, dão nota de 0 a 10, como está nesse pilar, conforme as perguntas que eu vou estar fazendo, ok? Primeiro, você tem dedicado tempo para o pilar espiritual? De que forma você avalia a quantidade e qualidade desse tempo? O quanto você tem dedicado para trabalhar o seu espiritual? Você está satisfeito com o resultado? Você se sente amado por Deus? Você ama Deus? Você tem esse relacionamento de intimidade com Ele? Que Ele fala e você ouve? De 0 a 10. Qual a nota você dá nesse pilar? Vamos para o próximo pilar. O pilar parentes. Parentes são aquelas pessoas, vamos especificar o que é família, o que é parente. Existe tem uma diferença muito grande, tá? E as pessoas, elas meio que embaralham nisso. Quando eu sou solteira e moro com meus pais são minha família. Meus tios, primos, tudo parente. Eu caso, meus pais deixam de ser minha família e meu cônjuge torna-se a minha família. Então, no momento que eu sair de casa, meus pais se tornam parentes, tá? Meu esposo, meus filhos, família. Quem mora sozinho, já tem a vida e andado, os pais são parentes. Combinado? Então, vamos lá. O quanto você tem vivido uma relação de qualidade em família? Você se sente amado por eles? Você tem dedicado tempo para amar cada um dos seus familiares? Existe uma relação de harmonia entre vocês, como afetividade, toque, validação? Validação é elogios, tá? Como é a sua relação com seus pais e irmãos? A beijo, abraço, tempo de qualidade? Você convive amorosamente com eles?
Consegue perdoá-los quando eles te machucam? Quando a família ali está reunida, como que é? É confusão ou tem aquela harmonia, aquela brincadeira, aquela parte gostosa de família? De 0 a 10, qual nota que você dá para esse pilar? Conjugal. Quem é solteiro vai responder da seguinte forma: como que você está se sentindo, estando sozinho? Você está satisfeito? Não dá? Como que você imagina sua vida daqui 5, 6, 10 anos estando sozinho? Não estando com alguém, não estando casado. Se for ruim, coloca nota baixa. Se for bacana, coloca nota alta, tá? De 0 a 10 para os solteiros. Para quem está em algum relacionamento, de 0 a 10, tá? Como está a sua vida conjugal nesse momento? Você se sente plenamente feliz com o seu cônjuge? Existe amor, harmonia em sua relação? Vocês têm momento de qualidade junto, como diálogo, afetividade, respeito, compreensão, flexibilidade, dedicação, quantidade e qualidade de sexo para quem é casado, viu? Como você avalia sua capacidade de fazer o outro feliz sem cobrar nada em troca? O quanto o outro tem te feito feliz e você está satisfeito com isso? Você tem costume de tocar amorosamente seu cônjuge, olhar nos olhos, abraçar, conversar com ele sem que haja cobrança ou acusação? Quanto tem se tornado uma relação de crescimento mútuo? De 0 a 10. Como que está a relação no pilar conjugal? Pilar filhos. Para quem não tem filho, como que você imagina sua vida daqui 5, 10 anos não tendo filhos? Como você imagina sua vida, sua velhice, sem ter filhos, tá? Isso é para quem não tem filhos. Agora, para quem tem filhos, como está o seu relacionamento com eles? Você tem dedicado tempo de qualidade com eles? Como que você avalia a qualidade e a quantidade desse tempo? Você dá amor a eles, toque, beijo, dá a atenção necessária. Quando está com ele, faz V0, que é olho no olho, desconecta do resto. Como que está a relação com seus filhos? De 0 a 10. Como que está esse pilar? Pilar social, que é as amizades, hobby. Você tem amigos verdadeiros, cuja presença é positiva na sua vida? O quanto a quantidade e a qualidade das suas amizades ou interações sociais são positivas na sua vida? Essa relação, elas são profundas e maduras? Existe intimidade e confiança nas suas amizades? É uma relação de crescimento e equilíbrio ou a cobrança excessiva e omissão? É a amizade que te impulsiona a crescer ou que te puxa, que te impede a esse crescimento? Você tem algum hobby, faz alguma prática de algum esporte? E com qual frequência você pratica esse hobby? De 0 a 10. Qual que é a nota que você dá para o pilar social? Pilar saúde. Quando você olha na frente do espelho, de corpo inteiro, você está satisfeito com a sua aparência? Como está a sua saúde agora? Você tem vitalidade, disposição física ou sente dores e desconforto? Você tem preparo físico, energia e flexibilidade? Você tem obesidade, alguma limitação física? Você pratica atividade física e qual frequência? Você tem ido ao médico para fazer check-up? Quais são os resultados desse check-up? E como você se vê daqui 5 anos com a saúde que você tem agora? Como que vai estar a sua saúde? De 0 a 10. Qual a nota você dá para esse pilar? Pilar servir. Servir é enxergar a necessidade do outro, que não seja parente e nem amigos, tendo que você consegue enxergar a necessidade do outro e ajuda sem receber nada em troca. Você tem feito caridade, dedicado seu tempo ou dinheiro a outras pessoas fora do círculo familiar e amizade? De que forma você tem ajudado a comunidade que você faz parte? Você consegue ver a necessidade dos outros? Sente que precisa colaborar de alguma forma para melhorar o mundo, mesmo que seja só daquela pessoa? De 0 a 10, qual a nota você dá para o pilar servir?
Pilar intelectual. Você tem adquirido conhecimento tanto para o seu crescimento pessoal quanto para o profissional? Com qual frequência você tem lido livros na sua área profissional e para o seu crescimento pessoal, que está relacionado ao desenvolvimento humano? Tem feito cursos ou praticado algum tipo de seminário? De 0 a 10, o quanto você tem praticado o conhecimento que adquire? De 0 a 10, qual a nota você dá para esse pilar? Pilar financeiro. Você está satisfeito ou satisfeita com a sua renda? Sua vida financeira, ela é estável ou é frutífera? Sua renda tem sido suficiente para cobrir suas despesas mensais? Sobra dinheiro além das despesas ou ele é contado? Você tem investimentos? Você tem o hábito de guardar dinheiro pensando em seu enriquecimento ou para aumentar seu patrimônio? O quanto você tem dedicado de tempo para estudar sobre o tema? Parte financeira. Você tem o hábito de acompanhar suas contas? Faz um planejamento financeiro com orçamento familiar? De 0 a 10. Como que está o pilar financeiro? Profissional. Você está satisfeito com a sua carreira? Como está o seu nível do seu emprego? Você tem crescido profissionalmente nos últimos meses e anos? Quais são os resultados obtidos? Tem ajudado sua equipe a conquistar os objetivos estabelecidos? Você acha que faz diferença na empresa ou na vida das pessoas que você presta serviço? Seus resultados profissionais apontam na direção da prosperidade? De 0 a 10. Pilar emocional. Quais são os sentimentos que você tem ao acordar pela manhã? Você se sente feliz ou triste? Animado ou depressivo? Como que você se comporta diante dos desafios diários? Tem medo ou gosta de enfrentá-los? Você é ansioso, tem depressão ou se sente angustiado? Você consegue identificar suas próprias emoções? Consegue reconhecer o impacto dela nas suas ações e decisões? Você tem consciência dos seus próprios limites e capacidade? Consegue entendê-lo sem supervalorizá-lo ou subestimar? Você percebe seu próprio valor, identificando suas capacidades e potencial? De 0 a 10, o quanto você é uma pessoa confiável, íntegra e digna de confiança? Tem dificuldade ou facilidade de controlar seus sentimentos e emoções? De 0 a 10. Qual a nota que você dá no seu pilar emocional? Eu vou falando o pilar, você já vai me dando a nota, tá, Tamires? Tá Vamos bom. lá. Pilar espiritual. 9, Parentes. 9, Conjugal. 8, Filhos. 2, Social. 8, Saúde. 8, Servir. 7, Intelectual. 6, 6. 6, Financeiro 5, e profissional. 9, Emocional. 8. Ok. Isso aqui, ó, é a roda da vida, tá vendo? É isso que vocês precisam estar fazendo de vocês também. Ligando os pontos. Por isso que a gente mandou a planilha para você estar fazendo. E aqui você consegue ter clareza de qual área da sua vida está em déficit. A Tamires, a parte dos filhos está abaixo, porque a Tamires não casou ainda, né, Tamires? Não. Mas o anseio de ter filhos leva ela a estar com esse pilar baixo, tá? Mas será que eu fiz errado? Não, era. Você está satisfeita em não ter filhos? Não, não tô. Então tá certo. Ah, tá. Tá certo, tá? E a pergunta que eu sempre faço: se a roda da sua vida fosse roda de carro, rodava? Não rodava. Não, é pra capenga, né? Daria capenga, exatamente. E quem fez aí já colocou aí, olha para sua própria roda e veja, ela roda ou não roda? Qual área que precisa ser trabalhado? Vamos lá, vamos passar para o Rodrigo agora, fazer o do Rodrigo, só para estar firmando mais, tá?
Fala, Rodrigo, sua nota espiritual. Qual nota você dá? 8. Parente. 7. Conjugal. A melhor de todas, 10. Filhos. 5. Social. 8. Saúde. 8. Servir. 5. Intelectual. 8. Financeiro. 7. Profissional. 7. Emocional. 8. Ok. Essa é a roda da vida, tá vendo? Que aqui mostra as áreas, suas áreas que estão altas e que estão baixas. Pergunta que eu te faço: se sua roda da vida fosse roda de carro, ela rodava? E eu quero que vocês tenham clareza. Nunca vai estar 100%. Se todo mundo que chega, normalmente nas primeiras sessões de coach, todo mundo está lindo. Uma área, outra que está abaixo. Com o processo, vai tendo clareza e normalmente dá uma queda. E depois começa a subir de novo, ok? O importante é o quê? Ter uma harmonia entre os pilares, beleza? Vamos lá, Luciano. Seu pilar espiritual. Qual a nota? Intelectual, 6. Não, espiritual. Ah, perdão. 6. Parente. 6. Conjugal. Eu coloquei 3, mas eu acho que é 0, porque eu tô solteiro. 3 ou 0? Vou voltar pro 0 aqui. Filhos. 3. Social. 3 também. Saúde. 6. Servir. 4. Intelectual. 6. Financeiro. 3. Profissional. 4. Emocional. 5. Aí ficou desse jeito sua roda da vida. A mesma coisa eu te falo. Roda ou não roda? Não, nem tem como. Então, a parte conjugal, se mais alguém colocou 0, isso mostra que, além de não estar satisfeito de estar sozinho, não está satisfeito nem consigo mesmo, tá? Então, é algo que é para refletir. Tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? A hora de tirar é agora. Por exemplo, saúde. Eu estou fazendo tratamento, fiz a cirurgia, enfim, estou fazendo acompanhamento agora a cada 6 meses, né? Mas eu estou fazendo acompanhamento. Servir, por exemplo, todas as minhas famílias, assim, eu servo todo mundo, mas ninguém lembra de mim. Mas o servir aqui não é parente nem amigo, é aquela pessoa que você não vai receber nada em troca e que você nem conhece, mas que você vai fazer diferença na vida dele ali. Sim, é mais ou menos isso que eu vejo. Eu faço tudo para os outros, mas ninguém lembra de mim. Mais ou menos isso. Uhum. O intelectual, eu estou buscando. Estou fazendo curso online, estou estudando com vocês de manhã cedo, aprendendo a Bíblia. Estou fazendo curso à noite. Aqui, não precisa justificar para mim não, tá? Certo. É isso aqui a gente está trazendo só para ter clareza, só para a gente ter um ponto inicial de onde que a gente vai estar saindo. Às vezes gera esse desconforto que a gente quer dar justificativa. Ah, não, sim. Não precisa. Tá. Fique em paz. O emocional, o meu também está baixo, porque eu sou muito ansioso. E estou tentando controlar isso. Estou meio abalado, porque minha ruptura de casamento foi meio problemática. Bem abalado. Ok, nós vamos trazer clareza para essas coisas agora. Eu quero que vocês escolham 3 áreas desse pilar. Hoje a gente vai pegar uma, mas durante esse primeiro trimestre, vocês vão dedicar nesses 3 pilares, tá?
Mas hoje a gente vai fazer um e depois vocês param. Vou mostrar como que faz para você estar fazendo com os 11 pilares, mas o foco vai ser em 3, tá? Escolha 3 áreas que vocês percebem que precisa ser trabalhado nesse ano de 2024. Já ia falar 2023. Agora que começa. Chama-se um plano de ação. Mas para a gente ter um plano de ação, um objetivo, a gente precisa ter clareza o que realmente a gente quer. Nesse pilar que você escolheu. Você precisa ser específico nessa área. Tem que ser positivo. Não pode ter a palavra não. Não pode ter palavras negativas. Tá? Tem que ser tudo positivo. Se eu não sei o que eu quero nessa parte, o que eu não quero? Faz o oposto. Eu não quero ser procrastinador. É negativo, né? Tá? Não. O que é o contrário de procrastinador? Eu quero ser produtivo, eu quero ser ativo, eu quero ter disciplina, eu quero ter foco. Então, tudo positivo, ok? Não pode ser negativo. Tem que ser desafiador. Mas o desafiador não pode ser muito desafiador. Tem que estar no seu alcance de conseguir. Por quê? Se for um objetivo, uma meta baixa, inconsciente, eu não vou fazer porque é muito baixo. E se for alto demais, inconsciente, eu também não vou fazer porque vai ser impossível daquilo acontecer. Então, tem que ser algo desafiador para você, mas que esteja no seu alcance de realizar, tá? E sempre é você, não tem nada a ver com o outro, viu? A Angélica vai fazer atividade física independente se o Rafa vai fazer. Então, é sobre mim, é sobre você, tá? Que fique bem claro isso. Ecológico. O que seria ecológico? Que seja bom para pessoas que estão ao seu redor também. Vou dar um exemplo do pilar profissional. Não, eu vou trabalhar muito, fazer isso, fazer aquilo outro, só que esquece do pilar família, esquece do pilar conjugal, dos filhos, da saúde. Então, não é ecológico. Então, precisa ser algo que vai ser bom para você e para as pessoas que nos cercam. Porque a gente pode ver que tem um pilar social. A maioria dos pilares tem pessoas. Então, a gente precisa de gente. Tá? Então, tem que seja bom para as pessoas que estão ao nosso redor também. E que esteja exclusivamente no seu controle. Não tem que depender do controle de ninguém. Tem que estar no seu controle. Ok? Nesse primeiro pilar que você escolheu, o que você quer para esse pilar? Vou dando exemplos de cada pilar, tá? Para trazendo clareza para vocês. No pilar espiritual, eu quero ter intimidade com Deus. Tá. É específico? Não, não é específico. O que é ter intimidade com Deus? Intimidade para mim é um jeito, intimidade para o Rafa é de outro. Então, seja específico. Eu quero ter um tempo de qualidade com o Senhor. Eu quero ouvir a voz dele. Fazer jejum. Seja bem específico nesse pilar, senão vai ficar vago. No pilar parentes. Quero ter um relacionamento de amor. E poucos têm. O que eu preciso fazer para ter um relacionamento? Vou dar um exemplo meu. Eu coloquei que eu queria ter uma conexão maior com meu pai. Meu pai, a Cris é minha prima. Nossos pais são muito parecidos. Muito cabeça dura. Meu pai não sabia abraçar, meu pai não sabia beijar, meu pai não sabe dar carinho, meu pai não sabe falar que não seja de forma grosseira. O que eu poderia fazer, que estaria no meu controle, para ter do meu pai aquilo que eu gostaria? O que eu comecei a fazer? Toda vez que eu o encontrava, eu ia até ele e eu abraçava. E eu beijava. Hoje o Rafa vê. Eu chego no sítio, ele já vem ao encontro e dá o abraço e o beijo. Porque ele não sabia. Então, se você quer isso nesse pilar parentes, tenha consciência que é você que precisa fazer. Tá? Você que precisa dar o primeiro passo. Tá?
No pilar social, como que você quer ter a relação de amizades? Seja específico, ter tempo de qualidade com os amigos, ter um hobby, seja bem específico em cada pilar, tá? No pilar saúde, o que eu quero nesse pilar? Eu quero ter saúde, disposição física, eu quero olhar no espelho e estar satisfeito. Quando é questão de perda de peso, não coloque quantos quilos você quer perder, e sim qual o peso que você quer estar. Qual o percentual de massa magra? Qual a questão da musculatura? A gente vai precisar desses detalhes para a próxima etapa, que é o mapa dos sonhos. Tá? Então, a gente começou a tirar do campo da mente, começou a colocar no papel. Tá? E para cada pilar, 5 ações. Eu quero ouvir o Senhor. Eu preciso aprender a perdoar. E vai colocando 5 coisas que eu preciso, que eu quero, e para cada um, o que eu preciso fazer. Escolhe 5 na parte espiritual, e dessas 5, o que eu preciso fazer mais? Vamos colocar aqui. Quero ter tempo de qualidade com o Senhor. O que eu preciso fazer para ter tempo de qualidade com o Senhor? Né? Ler a Bíblia, orar, jejum, estar em comunhão na igreja. Isso eu só falei de um. Para o outro, a parte que eu escolhi, o que eu preciso fazer para aquilo ali acontecer? Então, você tem sua meta e seus objetivos naquele pilar, e o que eu preciso fazer para aquilo acontecer? Um outro exemplo. Eu acredito que com o exemplo dá mais luz para você estar fazendo, tá? Pilar saúde. Eu quero ter, vou chutar aqui, 60 quilos. Não falei em perder. Nosso subconsciente, ele não gosta de perder. Então, quero ter 60 quilos. Ok, fui específico, está no meu alcance, ecologicamente, está tudo certinho. Tá, o que eu preciso fazer para eu perder 5 quilos? Isso aí é um plano de ação. Eu preciso ir quantas vezes à academia? Eu preciso procurar uma nutricionista? Eu preciso mudar minha alimentação? Eu preciso ir ao médico fazer um check-up? Está tudo dentro de eu chegar nos meus 60 quilos. Então, aí você elabora um plano de ação para que aquilo aconteça. E coloque datas. Dependendo, vamos supor, para eu chegar a 60 quilos, quanto mais ou menos eu preciso eliminar por mês? Então, vai fazendo isso e coloque data. Até tal data, eu estarei com X peso, com 60 quilos. Não coloque muito longe, nem muito perto. Coloque num ponto que vai ser desafiador para você e que você vai fazer, que vai estar no seu controle, aqueles comportamentos para chegar aos 60 quilos, que é o exemplo que eu dei. Isso serve para qualquer pilar, tá? Então, qual o objetivo e qual a meta? E o plano de ação. Mas é interessante vocês fazerem os demais pilares, além dos 3 escolhidos, para estar auxiliando no mural da vida dos sonhos, tá? Para dar um norte para vocês. Porque não adianta nada eu focar só nos 3 e os demais pilares ficar vago. Então, seja específico também, com todas as coisas que o Rafa falou, nos demais pilares, mas com foco em 3. Ok, nós vamos passar agora, que isso é uma construção, tá? Vocês sabem como que está a sua vida hoje, na roda da vida. Então, é uma construção, agora nós estamos construindo o estado atual e o estado desejado. Esse plano de ação é o que eu preciso fazer para sair daqui e passar para aqui. Só que eu preciso ter um foco, né? E quando você tira do campo das ideias, passa para a escrita e transforma essa escrita em visões, fica muito mais fácil de você ter clareza de onde você quer chegar. Se na parte profissional você sabe onde que você quer chegar, chega propostas para você, propostas assim que é irrecusável, mas essa proposta vai te levar aonde você quer chegar? Se sim, ótimo. Se não, você já descarta. Porque o que acontece? Quando a gente já sabe, não, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não elaborei um plano de ação certo para eu chegar lá, eu vou ficar rodando. Eu não vou sair do lugar. Você vai estar ocupado, não vai ser produtivo.
Então, você tem clareza do que você quer em cada pilar. Então, transformar isso em imagem. Como seria? Eu peguei uma imagem aqui da internet para estar mostrando como seria mais ou menos o mural da vida dos sonhos, tá? Tá aqui. Essa pessoa que fez, dentro do ano que ela queria viajar, provavelmente de avião, conhecer Hollywood, fazer faculdade ou se formar em alguma coisa, a dançar, casar e ser mãe. Tá? Então, ela transformou, ela pegou da internet, eu pego muito do Pinterest, que lá você traz muita imagem bacana do que você quer. Igual o Cris, você tem a dificuldade, igual o senhor colocou dos seus parentes aí. Como que você gostaria que fosse o relacionamento com sua filha, com seus pais, com os seus irmãos? Não vai estar no seu controle. Você vai fazer o que está no seu controle, o que você pode fazer. O que não pode, vamos para o mural dos sonhos. Como que você gostaria que fosse? Nessa parte do mural, a gente começa a trabalhar o subconsciente. Ele não sabe o que é real, nem o que é imaginário. Um detalhe para o mural dos sonhos. Não pode ser foto sua, não pode ter imagem sua. Porque se está em foto, eu tirei a foto hoje. Amanhã, quando eu olho para essa foto, é passado. E o mural dos sonhos é futuro. É algo que você quer para o seu futuro. Então, coloca. No meu mural, ele fica aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu puxar a porta aqui, ó. Nós estamos no escritório, eu e o Rafa estamos aqui no escritório. O meu fica ali, ó, na porta do meu escritório, aonde eu tenho acesso e aonde eu consigo ver. Nesse desafio, eu tenho que atualizar o meu, porque muita coisa que está ali aconteceu. Um exemplo, pega esse aqui do Wendel Carvalho aqui, bem. Um exemplo é meu casamento, que eu casei, né? O que foi, assim, mais marcante, o Rafa está tirando aqui, que eu já tenho que tirar mesmo, é esse aqui, ó. Esse é um treinamento do Wendel Carvalho. Eu coloquei a data em 2023, coloquei a data que eu queria que acontecesse. Protagon, aqui estava em São Paulo. Por que eu coloquei São Paulo aqui? Ó? Peguei a imagem que eles divulgam, Protagon, tudo direitinho, coloquei lá. Na época que eu fiz aqui em janeiro do ano passado. Em fevereiro, o que aconteceu em Belo Horizonte? Então, janeiro para fevereiro era impossível. Era questão financeira, um monte de coisa. O próximo que daria para eu participar era o de São Paulo, que era em maio, na época era em maio. Coloquei lá, falei, Senhor vai providenciar. Coloquei. E comecei a fazer as ações que precisam ser feitas. Um colega estava no Protagon que estava acontecendo em fevereiro, fiz o comentário. Eu agi. Olha a importância do agir. Comentei. No próximo estarei. Ele simplesmente colocou assim, mandou um QR Code e falou, Angélica, acabou de lançar o lote 0, não ia ter em Belo Horizonte, aí a fotinha deu lá no Protagon, não ia ter em Belo Horizonte, mas devido à procura que teve para o fevereiro, ele vai abrir em junho. Foi em junho, não foi bem que a gente foi? 22 de junho, abriu o lote 0, com um valor muito abaixo do que estava sendo divulgado, porque era lote 0, era para quem estava lá, e comprava um e ganhava o outro. Então, as coisas, elas se movimentam para você, e dividir em 12 vezes no cartão. Então, assim, tudo cooperou para que eu pudesse fazer. Mas eu precisei movimentar, tá aí eu e o Rafa lá, ó. Isso, o que acontece? Trabalhou várias áreas da minha vida. Uma ação trabalhou o meu emocional, que lá trata o emocional, trata o meu intelectual, que é do curso. O social, que eu fiz várias amizades lá dentro. Então, a nossa parte conjugal, minha e do Rafa, estreitou mais a nossa relação. Com meus pais, que lá foi liberado perdão para pai, para mãe, para um tanto de gente. Então, trabalha todas as áreas, uma ação. E isso foi o quê? Porque eu tirei do campo da mente, que eu só falava, um dia eu vou no Protagon, um dia eu vou no Protagon, só falava. Tirei da mente, passei para a imagem, coloquei num lugar onde que eu fico vendo, comentei num post que o próximo eu iria, e logo em seguida a pessoa me mandou o QR Code, eu peguei e comprei. É tanto que
Quando saiu a lista, te joga para um grupo, os primeiros nomes de quem comprou foi o meu. Estava entre os primeiros que comprou. E aí eles colocaram a lista, porque aí tinha que ser até tal data, tal horário. O meu nome estava entre os primeiros. Então, o que acontece? É o que a gente está fazendo aqui, é a estrutura que a gente está fazendo aqui. Tirei da mente, passei para o papel, passei para a imagem e comecei a agir. Aí, com isso, eu precisei trabalhar, porque tem que pagar, aí tem o hotel, tem todas as outras coisas, mas eu sei para onde eu quero ir. Eu elaborei um plano de ação para que isso acontecesse. Isso é um exemplo de vários que eu tenho. Eu tenho uma pastinha com todos os acontecimentos. Eu escrevo a data que aconteceu atrás, pego, no caso aqui tem crachá, coloco a foto e vou guardando. E vou colocando outros. O casamento está ali, os filhos estão ali, a minha relação com as minhas filhas está ali, o meu profissional, todas as áreas, o carro que eu quero, a casa, o estilo que eu quero, está tudo ali, a parte do servir. Então, tire os seus planos e coloque num lugar que você tenha visão. Eu acho que é Abacuque 3:3 que fala. Coloque os seus sonhos em pedras, que quem passar correndo, dá para ver. Então, é basicamente isso que precisa ser feito. Pode falar, Luciano. Angélica, Oi. quando eu comecei a colocar aqui no papel os 5 planos de ações, eu comecei a entender que, você acabou de explicar agora, automaticamente, se eu melhoro o conjugal, eu também vou melhorando o relacionamento com o filho. Se eu melhoro com o filho, vai melhorando com o social e com a saúde. É a roda, né? Exatamente. Então, daí despertou ali, quando eu comecei a colocar aqui no papel, aqui, você falando, eu já fui escrevendo aqui, eu comecei a entender mais um pouco, assim. Muitas vezes, Luciano, e os demais também, muitos escolhem a parte profissional e financeira dentro dos processos, né? Mas quando você vai ver, está relacionado a problema conjugal, problema com os pais, um problema com o filho. O resultado está dando em outra área, que é o financeiro ou profissional. Mas a raiz do problema está em outro lugar. Entende? Então, quando você movimenta para trabalhar aquele pilar, é por isso que tem que ser ecológico, tem que ser fazer bem para todos, não tem que fazer bem só para você. Tem um filme que no final eu vou indicar o livro e o filme, que ele é muito bom. Eu só esqueci o nome dele, que retrata exatamente isso, a parte dos pilares. É um profissional, é excelente profissional e financeiro, mas só. Não tem amigos, não tem saúde, não tem ninguém, é só ele. Quando no decorrer do filme, ele encontra com ele no passado, criança, e todo mundo vê, ele teve que voltar nas circunstâncias lá do passado, retratar com a pessoa que precisava retratar, para o quê? Para outras áreas da vida dele desbloquear. Para encontrar o esposo, você sabe qual que eu já passei para você, tá, Miris? E eu vou estar passando. Então, assim, aí o que acontece? O futuro é desbloqueado. Então, assim, aquelas áreas estavam travado, não era simplesmente por causa de uma área, e sim por causa lá do passado que precisou ser destravado, tá? Então, tá claro aqui o mural dos sonhos, como que funciona. Se tiver dúvida, vamos tirar a dúvida. Se depois, quando começar a montar, isso é o presente. Não é o presente, não. O presente é outro. O presente é outro. Eu vou pegar o nome aqui, eu tenho ele aqui. É tanto filme que a gente tem que ver e indicar que a gente acaba esquecendo os nomes. Mas eu vou pegar aqui no sistema que tem. Deu para entender como que funciona o poder disso. Quem já leu o livro A Quarta Dimensão vai entender agora, viu na prática como que é. A gente leu, né, nos livros, que é para você tirar. Quem não leu esse livro Quarta Dimensão, faça favor de ler, tá? Que vai potencializar absurdamente o ano de 2023. Eu e o Rafa, a gente tem um hábito da leitura,
faça um teste, vê se vocês conseguem. A gente pega o livro físico e coloca o audiobook. Aí eu acelero, coloco na velocidade 1.5, dependendo do tom de voz da pessoa, até 1.75, vou lendo e ouvindo ao mesmo tempo. Então, é duas áreas, né? A visão e a audição que está sendo trabalhada ao mesmo tempo. Então, aí você precisar dar um pause, faz a anotação, mas dessa forma, se você não tem um livro físico, pegue em PDF. Eu coloquei lá no grupo do Canal do Reino, um canal do Telegram, e todos os livros que você precisa, a maioria tem lá em PDF. Tem a forma de você pesquisar lá, antes de você, se você não achar o livro, precisa escrever da forma correta, tá? Ele tem ele lá em PDF. A maioria dos livros tem lá em PDF. Eu coloco em PDF, às vezes eu compro o livro, que é interessante você ter o livro físico, tá? Também. Quando às vezes eu compro o livro, mas eu já baixo o PDF, já começo a ler para quando o livro chegar, eu já está bem adiantado, tá? Deu para entender como que funciona? O Luciano pegou uma sacada aí bacana. É exatamente isso, Luciano. Você trabalha uma área, automaticamente você trabalha a outra. Quando eu estou ali trabalhando a minha área intelectual, automaticamente eu estou trabalhando o meu emocional, automaticamente o meu profissional, que vai trabalhar o meu financeiro. Tem livros, igual 5 linguagens de amor. Ele trabalha o seu emocional, porque você vai se entender, trabalho conjugal, parentes, filhos e social. Entende? Olha, um livro, quantas áreas que ele trabalha. Essa sessão aqui é a primeira sessão de um processo de coach, tá? Então, a gente vai fazer aqui um coach em grupo, tá? Então, eu preciso do comprometimento de vocês, da mesma forma que eu vou estar comprometida em dar o meu melhor a vocês, eu preciso que vocês façam também. Porque essa atividade que eu passei foi a atividade para vocês estar fazendo em casa. Se ela não tiver sido feita, a próxima vez, vocês vão ficar atrasados, porque vai ter atividades para ser feitas. Eu vou dar continuidade, tá? Como é uma vez no mês, dá tempo de elaborar todos os pilares, dá tempo suficiente para fazer o painel de visualização, tá? Dá tempo de fazer suficiente, porque a sessão individual de coach é uma semana. E não fez, eu já continuo passando, aí vai tumultuando, vai acumulando, os coaches ficam doidos. Mas é o quê? É a minha vida, né, Tamires? Né, bonita? É a sua vida. Vocês têm que entender isso, é a vida de vocês. Se você não fizer por você, ninguém mais vai poder fazer, tá? Então, meu pilar civil, independente se do dia que eu marcar, tiver eu e o Rafa aqui, eu vou dar o conteúdo do mesmo jeito. Porque é sobre a Angélica. É o que está no meu controle. Não vai estar no meu controle se a Keila, se o Rodrigo, se a Cris, se os demais vão estar aqui. O meu controle é vir e dar a sessão do coach, tá? Para dar continuidade, para que esse ano de 2024 seja diferente para a vida de vocês, mas principalmente para a minha vida. Porque quando eu transbordo, eu ganho muito mais. Né? E o pilar servir é uma coisa que a gente aprende dentro do processo de coach. A importância do pilar servir é o quê? Eu preciso crescer e depois contribuir. Por quê? Se eu estou contribuindo, meu subconsciente entende que eu tenho mais para dar. Então, eu vou produzir para eu poder dar. Ao contrário, é escassez. Eu só contribuir e não crescer nessa área. É escassez. Ou só querer crescer. É escassez também. Tá? Então, eu vou estar alinhando com o Rafa. Nós começamos em janeiro. Em fevereiro, a gente vai estar fazendo mais um encontro desse. Tá? Vai ser o prazo de um mês. Vou estar olhando a questão da minha agenda, porque eu trabalho de plantão, tenho meus atendimentos à noite também, que eu tenho meu cliente à noite. Também tem 2 clientes à noite, para estar encaixando num dia que dê, tá? Para eu estar no meu pilar servir. Saibam que esse é o meu pilar servir. Estou abrindo aqui para vocês. O meu pilar servir desse ano é com o Canal do Reino, tá? Passando tudo o que eu aprendi, tudo o que eu coloquei em prática. Nada do que eu falei aqui com vocês
Eu já fiz tudo, tenho feito tudo, e eu tenho tido resultado nessa área que, principalmente nesse pilar que eu dedico, é o pilar que eu tenho mais resultados, tá? Então, cada livro que eu passar para ler, se empenham para ler, tragam para a sua vida, igual quarta dimensão, o que eu posso fazer? Não adianta nada eu ler o livro e não praticar. É uma das coisas que no início, naquela mensagem adversional foi colocada, o que eu vou fazer dentro daquele livro, tá? Vou estar passando o filme também. É o filme que vai dar um choque meio que de realidade, muito dos filmes. E eu vou estar, assim, escolhendo assim, pontos aleatórios, não, que eu vou deixar o Espírito Santo me conduzir para filmes, porque cada filme trabalha uma área específica, né? Um pilar específico, mas eu vou estar pegando aquilo que o Espírito Santo me conduzir para fazer. Durante os processos, eu sempre penso em qual ferramenta eu vou aplicar. Quando eu chego, não é aquela ferramenta. Então, eu decidi deixar realmente ser instrumento do Senhor. Para ele estar colocando qual filme, qual livro precisa ler. Combinado? O nome do livro é O Poder da Autorresponsabilidade. Então, exercício para casa. Ok? Quem é do canal do Reino está assíduo, continuar o caderno da gratidão e da afirmação. Ok? Quem não está no canal do Reino, vocês vão escrever todos os dias no processo de coach. Agora, quem é do canal do Reino não faz, vão fazer o do processo de coach, viu? 40 motivos de gratidão. Você vai começar assim, em todos, você vai escrever: eu sou grato por. Escrever 40 vezes, 40 motivos diferentes, não vão ser iguais, 40 motivos diferentes. E aqui tem um segredo. Vocês vão colocar coisas que vocês já aconteceram, que vocês são gratos por que aconteceu, e coisas que vocês querem que aconteceu. A importância de você ter a sua meta, seu objetivo, você vai pegar tudo que você escreveu e já vai colocar no caderno de gratidão. Já vai começar a agradecer como se já tivesse cumprido. E o seu subconsciente, ele não sabe o que é real e nem o que é imaginário. Se você não tem aquilo que você está agradecendo, ele vai dar um jeito, ele movimenta as pessoas. O subconsciente nada mais é do que o Espírito Santo. No livro A Quarta Dimensão, a gente entende que o subconsciente tem um nome, né? Precisa ter um nome para as pessoas entenderem. É o Espírito Santo. Ele vai trabalhar para as coisas acontecerem a seu favor. Mas a gratidão, ela gera gratidão. Então, 40 motivos de gratidão diferentes. Escreva todos os dias, tá? Quem não tiver tempo de escrever, que acontece, dia não tem como, pega e leia. Tá? Repita em voz alta. Quem quiser ir para um próximo nível, já está fazendo isso há mais tempo, faça isso pelo menos uma vez na semana. Estou falando e eu preciso fazer isso porque eu não tenho feito. Pega esses motivos de gratidão e o eu sou, vai para frente do espelho, olha, olho no olho mesmo. Quem nunca fez isso sabe o quanto é constrangedor fazer isso a primeira vez. Porque a gente está olhando no espelho, a gente está se maquiando, mas não se conecta. E começa a declarar essas coisas na sua vida. Se é o Espírito Santo que habita em você, se é Jesus que está dentro de você, no momento que você começa a declarar, quem está falando isso para você é o Espírito Santo. É ele que está falando ali para você. Comece a colocar coisas que o Senhor disse a seu respeito. O Senhor, ele não mente. O Senhor nos fez para ser feliz, para ter saúde, para ser próspero. Ele não vai mentir a seu respeito. E no momento que você olha no espelho, se é ele que habita em você, é ele que está falando. E o Senhor, ele não mente, né? Então, quando você colocar essas coisas, imagine o Senhor falando a seu respeito, não você, que vai gerar esse sentimento mesmo. Como que eu vou colocar uma coisa se eu não sou? Eu vou estar mentindo. Tá, mas se o Senhor falasse para você, ele mente? Ele não mente. O Senhor nos fez para ser perfeitos. A gente, com o decorrer do tempo, a gente vai afastando a nossa identidade, tá? E outro detalhe, rapidinho chamo, tá, Cris? Que a Keila falou, muito importante.
quando você começa a fazer tanto o motivo de gratidão quanto o eu sou, você trabalha o seu merecimento e a sua capacidade. É um treinamento. Da mesma forma que a gente não se sente feliz porque foi treinado a você não ser feliz. Às vezes é por repetição ou foi por algo de forte impacto emocional. E para eu gerar uma nova crença a respeito disso, eu começo a repetir também. Que é o famoso treine, treine, treine até se tornar. Então, quando eu começo a repetir, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou grato por ser feliz. Começa a repetir, automaticamente você começa a gerar o sentimento de felicidade. É um treino. Para quem tem dificuldade de fazer, faça como se fosse um treino de academia. Você, às vezes, no início, você vai achar que não vai ter resultado. Quando você menos esperar, você já vai estar vivendo aquele motivo de gratidão, que há um tempo atrás. E uma dica que isso aí quem revelou para mim foi o Espírito Santo, pediu para fazer. Coloque data e hora que você está fazendo. Que daqui um tempo, daqui uns dias, quando você começar a voltar a olhar, poxa, nessa época aqui eu não era, e olha agora, eu já estou tendo resultado. No processo de coach, são 30 características do eu sou. Tá? Você vai escrever 30 características, só que vai ficar o quê? Eu sou determinada, eu sou disciplinada, eu tenho foco, tá? Por mais que você não tenha nada disso, tá? Coloque coisas que você é e coisas que você quer ser, pelos mesmos motivos da gratidão, tá? O da gratidão trabalha o merecimento, o eu sou a capacidade, tá? E quando você trabalha os dois, você trabalha a sua identidade. Então, se você tiver dificuldade em uma coisa que você quer ser, tá? E se você quer ser, porque você tem esse sentimento dentro de você. Porque não tem como eu ter um sentimento daquilo que eu não quero ter. O filme chama Duas Vidas, tá? Vai mostrar, aí vocês lembram do pilar, tá? E começa a identificar qual pilar na vida dele ali está faltando. E qual pilar que ele tem. É muito claro lá a importância de muitas coisinhas. E o que cada um vai fazer? Dentro do livro, O Poder da Autorresponsabilidade, tem as 6 leis da autorresponsabilidade. Escrevam e deixam num lugar que vocês conseguem ver. Aqui em casa tem no banheiro, no meu espelho, eu fiz um adesivo. Colei no espelho e na cozinha. Então, é no início e no final da minha casa. Tem as 6 leis da autorresponsabilidade, tá? E o que eu vou fazer? O que você vai extrair desse livro e colocar para sua vida, tá? E do filme a mesma coisa. O que você vai tirar? Que lição que você tirou desse filme e vai colocar na sua vida, tá bom? Fiquem com Deus e foi muito bom estar com vocês aqui, viu?